Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo muito interessante. Ele nos traz uma reflexão que tem a ver com o fato de sabermos que com a idade nós temos uma baixa do nosso sistema endocannabinoide, do ponto de vista dos receptores, do ponto de vista dos endocannabinoides, né? Alguns até aventam de que 50% dos receptores CB1, que estão em praticamente todas as áreas do cérebro, teriam uma baixa de 50%. Né? Bom, se a gente pensar nisso, e obviamente que nós temos aí funções de memória, de cognição, né? Então, se a gente imaginar que existe realmente, né, essa baixa, isso nos torna muito mais suscetíveis a doenças neurodegenerativas e inflamatórias, como Alzheimer, Parkinson e muitas outras. Né? Então, a pergunta que se coloca é: será que nós conseguimos reverter essa baixa do sistema endocannabinoide depois de uma certa idade? Se você quer saber essa resposta, fica com a gente, porque depois da vinheta eu vou trazer um artigo que vai responder essa pergunta pra gente. Bem, o artigo que eu trago hoje é um estudo de caso intitulado, eu vou traduzir aqui para vocês, né? Então, extrato canabinoide em microdoses melhora sintomas mnemônico. O que é mnemônico? Relativo à memória. E não mnemônico na doença de Alzheimer. Dois pontos. Um relato de caso. Então, esse artigo ele foi apresentado no último Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal pelo pesquisador Francis Ney. Né? Ele já eu vejo, acompanho em vários lugares. E ele explica, então, que esse artigo foi realizado, esse estudo, né, que não está totalmente ainda, tem mais publicações ainda por vir, tem sido colaborado junto com a Universidade Federal do Paraná e também da Johns Hopkins. Então, ele é muito interessante esse artigo, porque muito embora seja um estudo de caso, ou seja, do ponto de vista de evidências científicas, ele não está ali, né, digamos, no topo dos artigos, com as evidências mais robustas, ele é muito interessante, porque ele traz, então, esse estudo de caso sobre um homem de 75 anos, diagnosticado com Alzheimer, estágio 2 moderado, que esse homem, então, ele sofre de sintomas de déficit de memória, desorientação espacial e temporal e também algumas limitações nas suas atividades diárias. Que seria isso? Tomar banho, se trocar, comer sozinho, enfim. Bem, este senhor, este idoso, ele foi então tratado por um ano e 8 meses, ou seja, 22 meses no total, com um extrato de cannabis sativa na proporção 8 de THC para 1 de CBD. Mas só que em doses muito baixas, mas ainda que muito baixas, o THC está ali numa concentração muito maior do que o CBD. E qual foi o método de tratamento? Por titulação, como é natural, como se costuma fazer. Então, ao longo dos meses, foi se aumentando, depois diminuindo as doses desse óleo, na medida em que os sintomas iam surgindo. E como é que se mediu para ver se, afinal, esse óleo não tinha algum efeito na memória e nesses outros aspectos, né, desse paciente? Então, foram feitos 2 testes, o que a gente conhece como Mini Mental, que é muito conhecido, traduzindo mini exame do estado mental, e o outro é a escala de avaliação da doença de Alzheimer, conhecida como ADAS-Cog. Então, a gente vai, tudo isso que eu estou falando está sendo mostrado na tela para que vocês possam acompanhar, né? E como resultado do Mini Mental, então, a gente tem aqui, bom, primeiro, para vocês entenderem, esse gráfico, né? As colunas, então, 1, 0, 1, 3, 5, lá, são os meses, né? E, né, ali 20, 22, 24, 26, 30 é o score. E a gente sabe que para esse teste de Mini Mental, quanto maior esse score, mais positivo para o tratamento do paciente de Alzheimer. E ali em cima também vocês veem 0, 500, 750, 1000. Essas foram as titulações que foram ocorrendo com esse óleo ao longo dos meses para esse paciente. Né? Bem,
Então, o que a gente pode ver aqui? No estado 0, ou seja, mês 0, não tomou nada desse óleo, né? O paciente tinha, nessa escala, um nível muito baixo, né? Estava ali. E depois a gente percebe que houve aumentos, haviam flutuações, mas houve aumentos ao longo desses 22 meses. O mesmo ocorre para a escala de avaliação da doença de Alzheimer, né? Que também, tudo igual que eu falei anteriormente, só que aqui a diferença é o contrário. Quanto menor essa escala, melhor para o tratamento do paciente de Alzheimer. Então você vê aqui que no tempo 0, ou seja, quando ele não usou esse óleo, ele tinha lá uma escala alta, não é? E que depois ela foi, ao longo do tempo, flutuava, mas sempre numa escala bem inferior quando comparado com o tempo 0. Né? Bem, isso é muito interessante porque o tratamento aqui, então, descrito, o que ele fez? Ele reduziu os sintomas da doença de Alzheimer com início rápido. Você vê que logo ali, logo no mês 1, você já consegue ver essas diferenças, né, nessas duas testes. Além de o começo ser rápido, ou seja, a gente observar que rapidamente já havia uma alteração nessa escala, ela se mantém, né? O que também é importante, porque não adianta nada fazer uma diferença e depois a gente perder isso aí ao longo do tempo, né? E também os autores perceberam que 3 anos e meio depois do início desse tratamento, que é o que eu estou reforçando aqui agora, né? A avaliação cognitiva não só mostrou essa constante, né, manteve, como a pontuação, por exemplo, do Mini-Mental foi para 24, né? Ou seja, ainda maior do que aos 22 meses. Enquanto que a pontuação do ADAS foi para 10, né? Abaixou mais. Demonstrando, então, que esse paciente estava estável 3 anos e meio após o início do tratamento. Bom, vamos olhar agora para o paciente. Ele tem relatos. Esses pacientes, né, eles fazem os seus relatos. Então, alguns que eu coloco aqui, olha, eu costumava me sentir esquecido e depois do tratamento, não mais. Uma outra frase, às vezes eu não sabia onde estava. Isso não acontece mais comigo. Né? A terceira frase, eu costumava me encontrar perdido nas ruas. Eu não podia sair de casa sem ajuda. Hoje eu peguei o ônibus sozinho para realizar minha avaliação clínica. Então, veja, para além do que a gente vê em gráficos, tem uma pessoa, né, por detrás desse gráfico. E essa pessoa, então, ela traz os seus próprios sentimentos, percepções sobre isso. Mas melhorou só do ponto de vista da cognição e da memória? Não! A gente vê outra frase dele muito interessante nesse artigo, que é: logo após o início do tratamento, eu já me senti mais alerta, animado durante as atividades do dia e tenho notado que tenho dormido muito melhor. Então, essas são as percepções também do paciente. Tá bom, mas esse óleo em microdose, doses, né, tão pequenas, embora rico em THC, pode ser eficaz, mas é seguro? Então, aí os autores também trazem, né, na tabela 1, que os exames realizados de tireoide, rim, fígado, hemograma antes do tratamento e depois, né, desses 22 meses, e até depois aqui, temos os dados até 2022, que já dá 5 anos depois, eles se mantiveram inalterados, mostrando então que o consumo desse óleo foi eficaz para esse idoso e foi também seguro. Então a conclusão dos autores é a seguinte: o artigo fornece a evidência original por quê? Porque pela primeira vez é feito esse relato de que uma microdose de canabinoides, sobretudo o THC, como eu já expliquei, 8 de THC para 1 de CBD, pode ser eficaz no tratamento de Alzheimer. Nossa, está tudo resolvido? Claro que não, né? Mas isso aqui é o início, é o começo, né, de uma porta aí que se abre para testar microdose de THC nessas doenças neurodegenerativas. Então, voltando à pergunta que deu tema a esse episódio, será que temos como reverter essa baixa do nosso sistema endocannabinoide na nossa velhice? Bom, de acordo com esse artigo, né, a resposta é sim, né? Pois embora tenhamos que realizar mais estudos, mais robustos, número maior, tudo isso que a gente já sabe, né? Observamos aqui que baixas doses de CBD e THC podem ser efetivas para tratar doenças inflamatórias e neurodegenerativas como essa aqui, que é o Alzheimer. Então, eu espero que esse
episódio tenha trazido novas reflexões, novas perguntas de vocês, inquietações. Eu quero que vocês deixem seus comentários aqui, por favor. E nós precisamos de você para difundir, para, né, disparar esses vídeos para mais pessoas, para que elas entrem em contato com esse conhecimento sobre os canabinoides e os seus potenciais terapêuticos. Alguns menos, porque ainda precisamos avançar, outros mais, mas temos vários conhecimentos já. E se você quer saber mais sobre os remédios utilizados nessa terapia, né, fica com a gente. Porque eu estou trazendo aqui uma série que vai entrar ao ar logo mais para falar sobre os produtos e os medicamentos à base dos canabinoides. Acompanhe a gente.